O Metrópolis recebe, nesta quarta-feira, o ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado. Governador, é um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por tomar o seu tempo para poder falar com a gente aqui no Metrópolis. Eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor, a candidatura é para valer, vai até o fim ou vai abrir mão ali para agosto, setembro, ou vai até o final? Bom, primeiro, muito obrigado, bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV também, Metrópolis, por toda a rede social também, uma oportunidade de estar aqui novamente. André, você sabe que eu tenho uma característica na minha vida que é de levar adiante todos os projetos. E com muita humildade, você sabe, eu já fui candidato a presidente quando eu era o mais jovem candidato, 39 anos, depois fui deputado federal, 5 mandatos, senador, governador do estado, o mais bem avaliado no Brasil, saindo de um governo com 88% de aprovação. Então, na verdade, eu me sinto preparado para o debate. Agora, se isso é de verdade, você pode ter certeza. Até porque o PSD me colocou ali, me convidou dentro de uma estrutura que já existiu ali, 2 pré-candidatos, 2 governadores também, muito bem avaliados, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul, que eu convivo maravilhosamente bem com todos eles. E, sem dúvida nenhuma, ao receber aquele convite, no momento em que o meu partido anterior, União Brasil, havia decidido não ter candidato à presidência da República, eu aceitei o convite. E aí, eu vou dizer, a gente tem que trabalhar muito na vida, a gente tem que se esforçar muito, a gente tem que construir as condições para você poder chegar à presidência da República. Agora, tem um fator que é determinante também, ela é importante também, que é o destino. Veja bem, eu não tinha partido, daí a pouco eu fui para um partido que já tinham 2 pretendentes em melhores condições até por já estarem no partido que eu, e depois coube a mim levar o nome do PSD. Então eu tenho a tranquilidade absoluta de que a nossa candidatura ela não só é para valer, ela é para ganhar as eleições, tá certo? Nós vamos entrar nesse processo, vamos para o segundo turno e vamos bater o Lula. Essa é a certeza que eu quero transmitir a todos que estão nos ouvindo aqui. Porque é, sem dúvida nenhuma, a única candidatura que sai da polarização, onde não se discute temas relevantes, onde não se discute nada de importância para a sociedade, e disputa apenas uma luta e uma briga de 8 de janeiro de um lado e 8 de janeiro do outro. Então isso não acrescenta nada na vida da pessoa. E eu posso dizer que se eu sair com 88% de aprovação no meu estado de Goiás, é porque eu entreguei à população o que a população esperava de um governador. Se o Lula tem mais de 53% de rejeição, outros candidatos também, o que é que acontece? É exatamente, eu estou preparado com o tempo e ao mesmo tempo, com todas as etapas na política que já percorri para poder ser o candidato à presidência da República. Certo. Vamos voltar a falar um pouco do PSD, então. O senhor venceu uma queda de braço muito dura dentro do PSD para poder se sagrar como candidato do partido. É um dos maiores partidos do Brasil, é o partido que mais tem prefeitos no Brasil. Queria que o senhor contasse como que o senhor conseguiu essa vaga de pré-candidato à presidência da República do PSD, como o senhor disse, derrotando os outros 2 postulantes que já tinham, inclusive, uma história no PSD, ao contrário do senhor. Como é que foi esse processo? André, não teve queda de braço, André. Na verdade, o que aconteceu foi que nós nos submetemos a uma decisão de um colegiado presidido pelo Kassab. Ora, os outros 2 candidatos, pré-candidatos também à presidência da República, são 2 grandes colegas, tá certo? Eles preferiram ficar na estrutura de governo para discutir o problema eleitoral nos seus estados. Essa que foi a decisão, não foi que... É o que eu estou lhe falando, tem muito de destino nessa minha caminhada para a presidência da República. Eu não tinha partido, depois eu fui chamado para o PSD. Dentro do PSD eu estava em 3º lugar, depois os outros 2 colegas resolveram fazer a política nos seus estados para eleger os seus sucessores. Abriram mão da candidatura à presidência da República. Aí eu fui elevado à condição de disputar a presidência pelo PSD e cada vez mais nós vamos crescendo dentro de um partido, como você colocou bem,
tem musculatura política no Brasil, tem estrutura nos municípios. E você sabe que foi uma decisão corajosa do Kassab, que é o presidente do PSD, porque todos fizeram qual trabalho. Acho que isso é importante para o jornalismo debater no futuro, nessa eleição de 2026. Houve um movimento para que todos os partidos renunciassem pré-candidatos à presidência da República, para que ficasse apenas a polarização no primeiro turno e no segundo turno. Qual foi o único partido que deu conta de romper isso? Foi o PSD. Foi o Kassab. Disse, então, tudo bem, eu entendo as peculiaridades do PSD em alguns estados. Por exemplo, lá na Bahia, por exemplo, tá certo? Lá o PSD vai estar com o PT, eu vou estar com a Semineto na tribuna, no palanque. Então, essas regionalidades nós as entendemos, mas só que a nossa campanha está crescendo de uma forma assim, espontânea e exponencial o crescimento nosso hoje. E a campanha nossa, eu posso dizer que ela vai para o segundo turno e nós vamos ganhar a eleição do Lula. Certo. Governador, o senhor disse recentemente que, se eleito presidente, o senhor pretende anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria perguntar para o senhor, por que um eleitor de direita deveria votar no senhor e não no senador Flávio Bolsonaro? Olha, você sabe, eu pretendo debater política num cenário de nós entendermos que nós temos que falar para 215 milhões de brasileiros. E ao mesmo tempo, André, dizer a você o seguinte, eu sou médico, eu sou cirurgião. Então, eu acho que depois de Juscelino Kubitschek eu serei aí o primeiro presidente da República. Tá certo? Você tem que entender que nós precisamos de tomar uma medida que ela seja profilática, que ela seja curativa, que ela seja uma vacina. Certo? E qual é a vacina que você tem para essa discussão do 8 de janeiro, que fez com que tanto o PT quanto o PL ficassem nesse debate sem que nós discutíssemos educação, saúde, segurança, inteligência artificial, minerais, avanço na área profissional, da educação profissionalizante, enfim. Por que o Brasil parou enquanto o mundo todo foi? Porque nós ficamos parados nessa polarização. Isso já cansou, André. Ninguém tolera mais isso. Já chegou num ponto que as pessoas já brigou entre família, entre amigos, tá certo? Já criou um clima tão desagradável. A pessoa fala, meu Deus, o que está me trazendo de resultado? Eu não vejo nada. Então, quando você me vê em Goiás, que eu fui governar, eu saí com 88% de aprovação. Ora, o Lula ganhou, o PT ganhou 4 eleições. Depois nós ganhamos uma eleição, em 2018. Depois o PT ganhou de novo a 5ª eleição. Ora, se tivesse sabido governar, o Lula não teria voltado nunca, como ele não voltou. Então, entenda que ao promover anistia no primeiro dia do governo encaminhado ao Congresso Nacional, eu estarei dizendo o seguinte, este assunto não vai ser pauta mais. Acabou. Eu vou discutir o Brasil como deve fazer. E com a minha profissão também, como a de Juscelino Kubitschek, tem essa identidade na área da saúde, nós médicos temos essa capacidade. Nós fomos formados para cuidar de vida. Da mesma maneira que ele anistiou também todos aqueles que rebelaram contra ele, e foi o único homem que teve a coragem de ser um grande estadista no Brasil. Criou Brasília, criou universidades, criou rodovias, criou infraestrutura, levou o Brasil para o mundo. Então, esta é a mentalidade, e não a mentalidade rasteira de se discutir política no Brasil sem conteúdo. E fica esse 8 de janeiro para cá, 8 de janeiro para cá. Acaba com isso e vamos trabalhar. É o 8 de janeiro permanente. Né? É permanente. E aí é uma decisão no Supremo. Aí volta outra. Aí vai para a dosimetria. Aí discute a dosimetria. Aí o cidadão está preso. Aí não está preso. Meu Deus. E o mundo todo decolando, anda a 1000 por hora. A educação, o emprego. Você vê aí agora essa situação da criminalidade no mundo, no Brasil hoje, as duas maiores facções multinacionais,
tá certo? No mundo de comando do narcotráfico são brasileiras. Essa onda de corrupção do Master, essa bandalheira toda instalada dentro da estrutura de governo, você vê o que cresceu nesses anos. O PCC e o Comando Vermelho, os dois maiores do mundo hoje, dois multinacionais do narcotráfico. A corrupção de Master e tantas outras, dos Correios e tantas outras. Não é? Então, o que é que aconteceu no Brasil neste período de 5 mandatos do PT? Exatamente o que? O crime e a corrupção. E eles fizeram o quê? Roubaram do jovem a perspectiva dele vencer na vida. Não tem mais essa perspectiva. Você vê um atraso na inteligência artificial, na área de pesquisa, nas alternativas de novos empregos para os jovens, da saída das pessoas, da dependência do Estado, tá certo? Então você precisa criar a área profissionalizante no seu governo para que as pessoas não fiquem eternas gerações do Bolsa Família. Nós já estamos na 3ª geração do Bolsa Família. Ora, o Brasil precisa de ter a mesma ousadia que tem a Índia, tá certo? Que tem 8 vezes mais a população do Brasil, tá certo? E 1/3 do território já caminha aí, já é a 4ª maior economia no mundo. Há 40 anos atrás, ela era bem inferior à brasileira. Então, André, são vocês, essa geração, que precisa de ter um presidente que tenha autoridade moral para chegar lá e dizer, olha, eu vou resolver esse assunto, eu vou acabar com o estado do crime no Brasil, como eu fiz no meu estado, eu sei fazer e vou fazer no Brasil, como realmente vai dar oportunidade para os jovens, para a educação, para a parte técnica, profissionalizante. Você vai poder criar um clima de saúde para que haja nas regiões mais distantes a regionalização da saúde no Brasil. O que precisa é de alguém que trabalha. É isso. Você vê, eu, como governador de estado, eu estou pautando o governo federal que não sabia de terras raras pesadas, André. Ele não sabe nem a riqueza que tem no subsolo brasileiro. Um cara é presidente da República, só toma medidas populistas. Ah, porque aí o Caiado está querendo entregar terra para os americanos. Mas deixa de ser analfabeto, Lula, pelo amor de Deus. O que eu estou fazendo, Lula, é fazendo memorando de entendimento para trazer a ciência, para trazer o desenvolvimento tecnológico, para nós, ao invés de vendermos matéria-prima, como nós estamos vendendo hoje, matéria bruta para a China, como está saindo hoje, para ter pelo menos a capacidade de nós separarmos ali os metais, vendermos por um preço melhor, agregar valor, agregar capacidade de desenvolvimento. Então, André, este é o Brasil que nós estamos vivendo. Cara, não é possível você, com um país tão rico como esse, tá aí o Brasil ainda discutindo pobreza, porque 5 anos de governo o Lula se alimenta da pobreza das pessoas. Bom, vamos entrar então no assunto de terras raras, depois a gente volta a falar de política. O senhor assinou o memorando de entendimento em março, né, como o senhor diz, com os Estados Unidos, para tratar dessa questão dos minerais críticos. E em abril, a empresa, a Jazida, que funciona lá em Minasul, em Goiás, foi vendida para uma empresa americana. E aí os críticos do senhor vão dizer que o governo do senhor facilitou a entrega, né, desse material para a empresa estrangeira. O que o senhor diria a respeito disso? Primeiro, olha aí, oportunidade que você está me dando. Quem faz autorização de exploração de lavra? Quem? Governo Federal. Governo Federal. Bom, quem que autorizou? Ele. Essa empresa chama Serra Verde. Isso. Quem é que mandava na empresa? Quem é que tinha o capital da empresa? 2 fundos americanos e um fundo inglês. Tinha o nome Serra Verde. Mas quem eram exatamente os proprietários? 2 fundos de investimento americano e um fundo inglês. Ela chegou no estado. Aí sim, teve autorização ambiental para que ela começasse a produzir. Isso em 2019, no meu primeiro ano de governo. Começou a produzir em 2024 e vender. Para onde que ela vende todo o minério? Para onde? Para os Estados Unidos? Para a China. 100% para a China. 100% para a China. Vende para a China. Então, 2024, 2025, tá certo? O Lula não falou nada. Ela está vendendo 100% para a China. O Lula não falou nada. Tá certinho. Ele vende a que preço? Ele vende 1 tonelada de produto bruto
A que preço? $70. Você, para comprar 1 quilo de um mineral que é separado dessa tonelada aqui, $1.000 o quilo. O que o Caiado fez? O Caiado foi no Japão, fez um memorando de entendimento com o governo japonês. Fez um memorando de entendimento com o governo americano. O que é isso? É dizer que ao invés de eu vender matéria bruta, que é o que o Lula nunca na vida trabalhou e o governo dele, eles não sabem nem o que é a riqueza mineral do Brasil. Eles não têm nenhum mapeamento. E que eles se acomodam em deixar isso, a riqueza do Brasil ir para fora. Como o pau-brasil era antigamente, era a matéria-prima à época do Brasil colônia. Então, raciocina bem comigo. O que o Caiado fez? Olha, ao invés de sair aqui matéria bruta, eu vou fazer uma parceria com as universidades, com a parte do sistema financeiro, com os investidores, com os empresários goianos e vou desenvolver o quê? A tecnologia de separação dos minerais. Ao invés de eu vendê-lo bruto aqui, por $70 a tonelada, eu quero chegar à condição de poder vendê-lo a $1.000 o quilo, cada um dos minérios que serão separados. Então, eu sou um homem da ciência, eu acredito na ciência, eu acredito no desenvolvimento, eu acredito na pesquisa. O Brasil não pode continuar sendo um Brasil colônia. O Brasil tem que ser um país que tenha tecnologia e inovação. Não é só produzir mineral, não é só produzir na agricultura. Nós temos que acrescer valores a isso. Então, o que acontece? Quando o Lula acordou, que viu que eu estava trazendo tecnologia para o Brasil, para separar, como ele faz sempre. Aí, ele, não tendo desculpa para mostrar a omissão dele como presidente, estão vendendo. Não, Lula, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que o Brasil tem feito nos 5 mandatos do Lula? Olha aí, as montanhas de Minas Gerais estão sendo aplanadas. Sabe por quê? Porque o minério de ferro está saindo tudo para fora. O Pará, toda aquela ferrovia enorme com milhões de toneladas, todas saem em forma bruta. Sim. O nióbio do Brasil, para você ter o aço, você precisa misturar o ferro com o nióbio. Só o Brasil, sozinho, nós temos hoje, o que já tem explorado, nós somos hoje 80% da produção no mundo. 80% da produção no mundo hoje é brasileira. Você pensou bem, se você tivesse um presidente à altura do Brasil para poder debater esta situação perante aos outros países, eu não preciso de bombardear nenhum Estreito de Hormuz, não. O Estreito de Hormuz mesmo está na riqueza mineral minha, sim, na riqueza da agropecuária minha. Então, se eleito, o plano do senhor para a questão das terras raras, dos minerais críticos, como é que o senhor faria para dar escala para isso a nível nacional? Buscar parceria. Lógico. Se você não tem uma capacidade sua interna aqui de poder investir todo esse dinheiro para instalar, você vai buscar parceria. Você tem que buscar parceria tecnológica. Você não dá conta de querer arcar com tudo isso, mas você não pode se acomodar, André, de poder cada vez mais só saber exportar aquilo que você pode transformá-lo em renda, em aprendizagem, tá certo? Então é isso que nós estamos fazendo. O que o Goiás está fazendo é dando uma lição. Eu, por exemplo, não fiz nenhuma Terrabras. Eu fiz uma lei que está sendo copiada agora no Congresso. Autoridade de Minerais Críticos de Goiás. Você vai lá, é uma lei. Já tem a lei aprovada, estão copiando. Essa lei já tem uma resolução sobre como ela será aplicada em Goiás. Já tem lá a lei. Mas Goiás não é dono. Não, gente, eu sou deputado, eu fui deputado, fui senador, eu conheço a Constituição e a legislação brasileira. Tá certo? Eu não estou atropelando nem 1 milímetro da área da União. O que eu estou dizendo é que aquilo que é responsabilidade do Estado de Goiás, a parte ambiental, o uso da água, o uso das rodovias, se aquilo vai desenvolver alguma forma de energia iônica, tudo aquilo está dentro daquilo que é a responsabilidade do Estado. O que eu estou trazendo, Lula, é sair dessa condição de Brasil colônia que você quer implantar a todo momento e transformar um Brasil num Brasil tecnológico.
Eu quero amanhã ver se já perdemos a corrida para a China, é inatingível, inalcançável. Eu não quero é perder mais. Já perdemos para a Índia, eu não quero é perder amanhã para a África do Sul, Lula. Nós já somos o último lugar. É como se diz no interior, o governo do PT só cresce para baixo. É igual o rabo de cavalo, só cresce para baixo. Essa é que todo mundo sabe. Esse é o PT. Olha, não tem tecnologia, não tem inovação. Agora, em corrupção e em narcotráfico, aí são os maiores do mundo. Ninguém compete com o PT quando está no comando do poder. Bom, vamos continuar falando de coisas que o senhor fez em Goiás e que poderia, assim, que o senhor poderia escalar para o resto do Brasil. Quando as pessoas são perguntadas sobre a sua gestão, um ponto que sempre é citado é a questão da segurança pública. Goiás não é o estado mais seguro do Brasil, mas é uma área muito bem avaliada da sua gestão, a questão da segurança. O que o senhor fez em Goiás que poderia ser escalado para o resto do país, que poderia ser implementado em escala nacional no eventual governo seu nessa área de segurança? Olha, tem um fator que é mercado, para poder avaliar isso, e aí deixa eu lhe contraditar. O estado mais seguro do Brasil é Goiás, por quê? Porque é seguro mais barato que existe no país. Não, eu digo assim, em termos de taxa de homicídios, não é... Não, mas é o estado mais seguro que tem no país. Por quê? Como é que você vai aferir isso? Seu carro, quanto é que vai custar aqui em Brasília? Quanto é que custa lá em Goiás? Segura o seu carro. Segura a sua casa, quanto é que vai custar aqui? Quanto é que vai custar lá? Aí em São Paulo, em Minas, em qualquer lugar do Brasil. Então, o estado mais seguro que tem no Brasil é Goiás. Esse é o estado mais seguro que tem. Tá? Agora, este assunto, por que o Caiado hoje é referência nesse assunto? Porque a vida nos ensina que você só tem governabilidade, André, você só tem condições de poder evoluir o seu estado se você tiver segurança pública. Esse é o patamar, esse é o alicerce do seu governo. Se você não tem segurança pública, você não tem governabilidade. Você faz de conta. Então, naquela época, o que nós implantamos? Uma segurança pública que hoje tem o melhor e o mais sofisticado sistema de inteligência artificial de combate ao crime. Veja bem o quanto Goiás já foi. Cadê o sistema do governo federal? Cadê? Onde é que está? Não existe. Eles são complacentes com o crime. Veja bem, as penitenciárias de Goiás são mais seguras do que as penitenciárias de segurança máxima do governo federal. Como é que pode isso? Você vê advogados desses grandes faccionados que entram lá em Goiás com petição lá na justiça para transferir o faccionado para a penitenciária federal. Porque lá em Goiás ele não tem acesso à visita íntima, ele não tem audiência sigilosa com advogado, ele tem um monitoramento ambiental das penitenciárias, ele tem um body scan, que é um verdadeiro, uma ressonância magnética que você tem para você ter acesso à penitenciária. Então você não acha um telefone celular dentro da penitenciária em Goiás, você não acha uma arma dentro da penitenciária em Goiás. Então o cidadão que está preso, ele está cumprindo pena, ele não está dando ordem. Lá não é a universidade do crime, ele está mandando, manda matar a família do A, do B, do C. Olha, esse policial penal aqui realmente me respondeu aqui, não gostei da cara dele, manda matar o filho dele. Porque o que eles têm? Eles têm a proteção do Estado dentro da penitenciária e ao mesmo tempo eles mandavam ordem para que as pessoas praticassem o crime. Era o homem mais poderoso do mundo. Ele tem a proteção do governo e, ao mesmo tempo, ele tem a liberdade de poder, com as visitas íntimas e visitas com alguns advogados que não cumprem aquilo que é a ética da profissão, poder mandar matar as pessoas. Então, em primeiro lugar, como você disse, inteligência artificial de combate ao crime. É o mais sofisticado que tem no Brasil hoje e na América Latina. Não tem nenhum sistema de inteligência mais moderno que o nosso hoje. Em segundo lugar, as penitenciárias. Penitenciária para cumprir crime. Os outros crimes, sem dúvida nenhuma, você tem as penitenciárias com todos os galpões ali para recuperação e integração dessas pessoas na sociedade futuramente. Ele vai aprender a fazer confecção, ele vai ser mecânico, ele vai ser marceneiro, ele vai ser pedreiro. Ele tem várias alternativas dentro das penitenciárias com galpões de formação dessas pessoas.
certo? Você tem a polícia. A polícia é altamente preparada com a área de inteligência. No meu estado de Goiás, formei 1000 homens na área da inteligência. Uma integração da polícia. Inteligência e parte operacional. Batalhões especializados. Goiás nunca teve um assalto a banco, nunca teve um novo cangaço, nunca teve um roubo a carro forte, nunca teve sequestro, nunca teve invasão de terra. Então, o cidadão lá hoje, ele anda com o celular onde ele quer, ele para, ele vai para o culto dele, deixa o carro, a moto dele, transita normalmente, está mais fácil de fazer. O entorno de Brasília era a região mais violenta do Brasil, está aqui do lado. Valparaíso tinha um outdoor lá. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do Brasil. Outdoor, quando eu assumi o governo. Outdoor, lá em Valparaíso. Hoje você anda qualquer hora do dia, da noite, você pega a ônibus a hora que você quiser, você abre sua panificadora a hora que você quiser. Então, isto que chama-se Estado Democrático de Direito. Não pode bandido mandar na vida do cidadão. Bandido não pode mandar na vida do cidadão. O Estado não pode se ajoelhar para o crime no Brasil. Então é isso que nós vamos implantar com toda essa política de integração. Mas o senhor vai dizer, mas governador, o senhor vai ser presidente. Sim. E tem os governadores. Vou governar com os governadores. Vou governar em parceria com os governadores. Aquela mentira ontem, que foi publicada na mídia, hoje, tá certo? O presidente da República libera 11 bilhões de reais no plano de segurança. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. O que o senhor achou desse plano? Isso é uma mentira. André, isso é uma mentira escancarada, André. Ué, mas o dinheiro vai ser liberado. Mas como, André? O BNDES e o governo federal. André, vem cá, presta atenção. Vamos esclarecer. Tá vendo? Você, como uma pessoa lúcida, um repórter, tá certo? De repente você está sendo enganado com essa mentira do Lula. Veja bem, ele tem 3 anos e 5 meses no governo. O que ele fez? Ele reteve o repasse aos estados, você pode buscar no orçamento da União, contingenciou todo o repasse aos estados do Fundo Penitenciário e do Fundo de Segurança Pública. Certo? Segurou, não deixou passar. Bloqueou esse dinheiro. Quando chega a 5 meses, e que a mídia nacional toda diz, olha, o estado do crime hoje é maior do que o estado do Lula, do PT, do governo do PT. O que o Lula vem? Vai lá nos Estados Unidos, fazer um beijamão com o Trump e falar, ó, eu acerto com você qualquer coisa, mas não coloque minhas facções como terroristas, não. E aí veio para o Brasil e disse assim, agora eu vou soltar 11 bilhões de reais. 1 bilhão é do orçamento da União. 1 bilhão. 10 bilhões você vai passar de empréstimo para governador e para prefeito, tomar emprestado, pagar juro para o banco do governo federal, que é crime do governo federal. Como assim, crime do governo? Deixa eu lhe falar. A Constituição brasileira diz o seguinte, olha, narcotráfico, tráfico de armas, lavagem de dinheiro são crimes federais. Não são crimes que estão sob a responsabilidade dos governadores, não. São crimes federais. Você está querendo endividar mais o governador, endividar mais o prefeito, para tomar dinheiro emprestado no BNDES para se ocupar de função que é do governo federal. E veja bem, e ele apresenta isso como sendo um prêmio que está dando 11 bilhões para as pessoas. Veja bem que mentira escancarada essa. Olha, gente, eu fui parlamentar, eu sei o que é orçamento, eu sei o que é dinheiro do BNDES. Agora, a empresa, o prefeito, ao invés de tirar dinheiro para poder ter que cuidar da saúde, do meio ambiente, da situação hoje, da educação no seu município, dos problemas sociais do seu município, o Lula oferece para ele um dinheiro, 1 bi só, que ninguém sabe se esse bi vai aparecer, eu te ofereço 10 bi para você ir no BNDES lá pagar taxa de juros aí altíssima, a taxa hoje está circulando em 14,75, mais todos os outros derivados que vai para mais de 20%. Então o prefeito e o governador terá que pegar dinheiro para comprar armas, para poder construir mais presídios para prender faccionados ou contrabandista de arma ou cidadão que está fazendo lavagem de dinheiro. Isso é seu, Lula, isso é do governo federal. Eu vou assumir isso. Isso é responsabilidade minha como presidente da República. Eu vou assumir isso. Pode ter certeza.
Então, vamos lá, dia 1º, agora não vai ser mais no dia 1º de janeiro, né? Vai ser depois a posse. Exato. Mas enfim, Ronaldo Caiado, começo de 2026, empossado presidente da República. Sim. Como o senhor vai resolver, por exemplo, a barricada lá nas ruas do Rio de Janeiro, no município do Rio, nos municípios vizinhos, Baixada Fluminense, barricada do Comando Vermelho nas ruas? Como é que o senhor vai fazer com esse problema? Chamar o governador do estado, dizer a ele, olha, a minha Guarda Nacional será outra. A minha Guarda Nacional, ela será constituída por aqueles que têm conhecimento do seu estado. Você vai participar da composição dela. Ela será migratória. Ela será de acordo com o conhecimento de cada região. Você não adianta botar uma Guarda Nacional que não sabe andar nem na favela do Borel ou no Morro do Alemão. Entendeu? Então isso é bobagem. Certo? Então vou chamar o governador, ver qual é que é o aparato necessário que você precisa. O que você precisa de imagens de satélite, de máxima de sofisticação em tecnologia e inovação? O que você precisa de drones de longa distância? O que você precisa de uma sala de controle? O que você precisa da identidade realmente daqueles que estão dentro desse jogo que está aí? Tá certo? Segundo lugar, quanto é que você precisa hoje para transformar a Bangu 1, 2 ou 3 em realmente presídios de segurança máxima aqui no seu estado, para que haja realmente o isolamento dessas pessoas e não em verdadeiras universidades do crime que estão aqui. Terceiro lugar, eu vou dizer a você o seguinte, que aquilo que for da área de orçamento do estado, aqui eu vou lhe ajudar a devolver ao seu estado, do Rio de Janeiro, aos cariocas. Pode ter certeza. A todo o estado aqui do Rio de Janeiro, eles terão de mim total apoio para que a gente recupere aquilo que o estado não é responsável. Responsável é o governo federal. Rio de Janeiro não produz armas, tá certo? Aquela estrutura toda chegou no Rio de Janeiro por omissão do Lula, conivência do Lula, que deixou esse material todo entrar na fronteira e ir para o Rio de Janeiro, certo? Se tem lá hoje a maior estrutura do Comando Vermelho lá dentro hoje, que está pulverizando para o Brasil todo e para a Amazônia, como tem em São Paulo com o PCC, isso é responsabilidade do governo federal. Cabe a ele declarar no primeiro momento e no primeiro dia junto a isso, que eu os classificarei como terroristas. Tá bom? Além de chamar o governador, está classificado como terrorista. E naquele mesmo dia eu coloco as Forças Armadas brasileiras, todas na ação para a recuperação do território brasileiro. Meu amigo, eu sei, bandido comigo não se cria. Tá certo? Agora, isso aí é um acovardamento, é uma conivência do governo do Lula, tá certo? Em poder não ter coragem de atacar o tempo, não ter coragem de enfrentar, ter o rabo preso no processo, e vem agora com esse factoide, com essa mentira. Vou dar 11 bilhões de reais. Para de mentir, Lula. Você não vai dar 11 bilhões para ninguém, tá certo? Você está querendo criar um artifício, sabendo que você hoje, o tema que vai pesar na vida das pessoas, da pobre coitada da mulher que levanta de madrugada para pegar o ônibus, que toma o celular dela, batem nela, isso é responsabilidade sua. Ô Lula, o sangue que correu ali no assassinato de um jovem pelo narcotráfico é responsabilidade sua, Lula. Esse é o social que você entregou ao Brasil. Esse social que você entregou ao Brasil foram milhares de jovens que foram assassinados pelo narcotráfico, que são hoje tratados de forma que são escravizados na região. O que a estatística mostrou? 50 milhões de brasileiros hoje vivem sob o comando do narcotráfico no Brasil. Ora, veja a relevância de tudo isso. E você não tem um presidente da República para olhar para isso. Vou ampliar o convênio com os países limítrofes no Brasil. Vou trazer o que existe de mais sofisticado em tecnologia. Eu sou um homem que acredita na ciência, eu acredito em pesquisa. Eu sou um homem que acredita na inteligência artificial, no auxílio do combate à criminalidade, como a outros setores também, na saúde, na educação e tudo mais. Você entende? Então, é só você deixar com que as pessoas possam trabalhar. Dê respaldo às nossas polícias militares, polícias civis, polícia científica, polícia penal. Estruture o Brasil para que tenha coragem de enfrentar o crime. Você vai ver que muda o Brasil. Só que você é um policial. Aí você vê o governo federal conivente com o crime. Você vai, eu vou expor minha vida para isso? E amanhã eu vou ser assassinado?
E o presidente fica aí, não tem problema não, você roubar um celularzinho não tem problema, o faccionado lá que vende droga, ele é vítima do drogado, então, coitadinho do faccionado, o responsável pelo crime no Brasil é o cidadão que usa droga. Então, André, como é que você pode chegar num país hoje e enxergar um presidente falar essas coisas, André? Isso é inaceitável. Uma dona de casa, uma mãe de família, perdeu o seu filho, ela fica olhando e fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Mas eu não tenho como mudar do Brasil. Eu sou uma pessoa relativamente humilde. Então, e de repente eu vejo o Brasil caminhando para um processo de entrega. É bandido, é faccionado, é miliciano, é corrupto. Então, o cidadão fala, mas que Brasil é esse? Sabe o que não tem solução? Tem, minha senhora. Solução tem. Basta ter autoridade moral, coragem pessoal, não estar com o rabo preso, não ter ligação com bandido, e chega no governo e corrige todas essas situações que precisam ser corrigidas. Então, tem como fazer sim. Você não governa sozinho, André. Você governa buscando os governadores, as forças locais, apoiando eles, estando lá presente, tá certo? Estando lá presente, o presidente da República em situação, essa é a situação nacional. A reocupação da Amazônia vai ter o Caiado lá. A reocupação lá no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no Ceará, ou onde for, vai ter o Caiado lá. Entendi. Tá certo? Eu vou estar presente, eu vou estar falando com a minha tropa, tá certo? Eu vou assumir o comando, tá certo? Isso aí não se deixa na mão de terceiro, não. Isso é diante de pessoas acovardadas, estão vinculadas ao crime. Eu estarei como presidente da República à frente do processo nacional, certo? Eu vou mostrar que eu estarei à frente do processo de combate à criminalidade no Brasil. E na hora que realmente nós acabarmos com esse avanço do narcotráfico no país, você vai ver o Brasil crescer, vai ser o Brasil da tecnologia, da disputa, da inteligência, de minerais críticos, de parte de pesquisa, inovação. Aí você vai ver um Brasil que o mundo todo vai querer investir. Certo. Governador, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de economia, porque é o seguinte, os eleitores que não votam na direita, eles têm um temor em relação à opinião de vocês, candidatos de direita, sobre programas sociais, né? Então, é o Bolsa Família, é o Vale Gás, é o FIES para os estudantes. São vários programas sociais que o PT criou e que os eleitores que votam mais na esquerda geralmente associam aos candidatos de direita de querer acabar com esses programas sociais ou minimizar os programas sociais ou serem críticos a eles. Daí eu queria saber do senhor o que o senhor pretende fazer em relação aos programas sociais que a gente tem hoje. Se pretende criar algum novo, se pretende manter os que estão aí. Como é que o senhor vê essa questão da assistência social no Brasil? Prestem atenção, gente. Eu sou um médico, eu sou um cirurgião. Eu sou formado para cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Veja Goiás. O Lula está aprendendo comigo. Você sabe que o Bolsa Estudo, tá certo? É que fez com que ele criasse o pé de meia. Então, esse é meu em Goiás. Nós criamos em Goiás isso desde 2020. Depois ele veio copiar agora, em 2023. Entende? Então, quer dizer, programa social é diferente, André. Programa social é para você emancipar a pessoa. Você tem que entender que você, quando preside um país, você quer distribuir riquezas. Você não quer distribuir a miséria para as pessoas. E você só pode distribuir riqueza se você bota o seu estado, o seu país para poder gerar riqueza. E não você, cada vez mais, enfiar a mão no bolso do cidadão que está trabalhando e mandar ele para o Paraguai, fechar as indústrias brasileiras como você está fechando, mandar emprego para o Paraguai para vender para o Brasil. Quer dizer, veja, o que você está vendo no Brasil é um empobrecimento da capacidade. E mesmo assim, seria o mesmo que você recebesse um paciente atropelado, sangrando, e você exigisse que ele não fosse doador de sangue. Aí, pelo amor de Deus, eu estou sangrando, eu não tenho condições de doar sangue. É assim que o Lula trata as pessoas.
Então, ele quer enfiar 34% que enfia na mão do bolso do cidadão. O cidadão não está aguentando mais ser empresário, é pequeno, é microempresário, é o familiar, é o agricultor, são todos os segmentos. O Lula, se tivesse coragem, ele ia pedir recuperação judicial, seria para o Brasil inteiro. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, estão no Serasa, crédito bloqueado. E aí vem o Lula com mais uma mentira, André. Aí eu vou promover o desenrola. Ô Lula, se deveria ter pelo menos uma dessas pessoas para poder perguntar para o Lula. Eu sou bem humilde lá, chegar para o Lula e perguntar, ô Lula, mas quem foi que me enrolou? Se você está promovendo o enrola, o desenrola, quem foi, presidente, que me enrolou? Porque você está falando que você vai me desenrolar. Mas vem cá, quem é que foi que me levou a essa situação que eu estou nela? Quem é que foi que me enrolou nessa dívida, nessa inviabilidade completa de eu poder sustentar minha casa, de eu poder pagar meus compromissos, de eu poder continuar como empresário, como pequeno empresário, como empresário individual? Quem é que foi, Lula, que me enrolou? Lula, quem me enrolou foi você, Lula. Você mandou eu gastar, você realmente me traiu com taxa de juros de 15%, que na verdade ela é 24%, ela é 400% do cartão. Lula, quem me quebrou foi você. Agora você vem da onde de bonzinho? Você me quebrou e está tirando o meu dinheiro do FGTS, que é meu, que é de poupança minha, você vai liberar ele para mim, para eu pegar o meu dinheiro e pagar o seu banco? Ué, onde é que está essa bondade sua, Lula? Então, o Lula te enrolou e agora ele vai acabar de lhe sepultar com o desenrola, porque está tirando dinheiro da sua poupança para você jogar, para pagar cartão e crédito no banco. Você vai ficar sem essa garantia quando você ficar velho, tá certo? Idoso, e você vai estar com seu nome no Serasa daqui uns dias, porque isso aí é só um momento, porque continuando o juro como está, você vai estar enrolado de novo no governo do Lula. Então é isso que a população precisa acordar, André. Não tem outras coisas que não sejam essas. Gente, presta atenção, presta atenção. Onde é que você está levando a sua vida empresarial, pessoal, familiar? Você está sendo envolvido nesse processo todo aí, tá certo? E você, ao mesmo tempo, está se endividando, porque o governo que está aí está lhe levando para esse caminho. E o pior de tudo é que ele está praticando o mal e, de repente, pousa de bonzinho, como no crime. Ele é conivente com o crime, daí a pouco fala, não, mas agora eu vou soltar uma medida de combate ao crime com 11 bilhões de reais. É igual desenrola. Aí tem o tal de um ministro de lá, um tal de Boulos, que é conhecido, né, por todo mundo, que é o cara que invadia prédio de São Paulo para poder ali tirar o poder aquisitivo daquela região e entregar para o PCC. Depois ele invadiu o apartamento do Lula lá em Guarujá, né? Aí o Lula comprou o passe dele. Esse Boulos é o sicário do Lula. O Boulos é o sicário do Lula. É o que faz o serviço sujo no governo, tá certo? Aí de vez em quando ele dá um palpitezinho. Você vê que está cheio desses que foram para a cadeia, envolvido em bandalheira agora, que são os grandes mentores do PT. É esse sicário do Lula, tá certo? Que é o Boulos, tem o Zé Dirceu também, que todo mundo conhece a fama dele, pousando agora de grande professor da democracia. Devia ter tido pelo menos a honestidade do Gabeira, e dizer, não, eu reconheço, quando nós fizemos aquele movimento, nós fizemos para derrubar mesmo o sistema e implantar o sistema socialista no Brasil. É um homem que eu respeito, teve coragem de colocar, o Gabeira colocou claramente o que ele fez, e tem coragem de assumir o que fez, assim que são os homens. Agora, o ex-ministro do Lula, tá certo, o Zé Dirceu, quer vestir de democrata, sendo que, na verdade, ele é o sujeito que mais quis implantar a ditadura no Brasil. Então você vê, essas são as pessoas que comandam o governo do Lula. Isso pode dar certo? Não vai dar certo. Olha, um sicário desse, tá certo? Um cidadão que deu o golpe não tem coragem de assumi-lo.
E querer posar de democrata. Como é que um governo Lula pode dar certo no Brasil, gente? Então, essa é a realidade. Olha, programa social, fique tranquilo, vá a Goiás. Se o Caiado saiu com 88% de aprovação no final, eu fui eleito com 52% dos votos. Então, se eu cheguei a 88%, é porque todos aqueles que não concordavam comigo aprovaram o meu governo. E aí está a área social. Aí está a área social da emancipação das pessoas. Tá certo? Agora, vamos tratar do outro assunto, você não me perguntou, das blusinhas. Ah, sim. Podemos falar da taxa das blusinhas que foi revogada, né? Recentemente. Tem mais coisas de perguntar de economia, mas esse é um ponto relevante. Eu vou aguardar e você faz a sequência, então nós vamos falar. Não, porque é o seguinte, o próximo presidente que entrar, Caiado, ele vai pegar uma situação fiscal do Brasil muito complicada. Então a gente tem contas públicas aí que estão se arrastando, a dívida está subindo. A Dilma 2. E aí eu queria saber qual que seria o plano do senhor para lidar com isso. Seria voltar com a taxa das blusinhas? O que o senhor faria? Veja bem, essa aí é a Dilma 2. O Lula 4 é o Dilma 2. Só que o problema é que a bomba estourou no colo do Lula antes do dia 4 de outubro. Entendeu? Porque ele fez tanta irresponsabilidade, ele fez tanto populismo irresponsável, que ele chegou na condição que chegou e levou o Brasil para essa condição do Brasil quebrar. Como é que você consegue quebrar o Brasil? O Lula conseguiu quebrar o Brasil. Todo mundo está hoje inadimplente, todo mundo está hoje na recuperação judicial. Então, de repente, e chegando às vésperas da eleição, ele fala assim, eu agora vou liberar a taxa das blusinhas. Lula, vem cá, quem botou as taxas das blusinhas foi você com a Haddad. Agora, como é que você vai responder aos varejistas e às pequenas confecções no Brasil hoje? São milhares de empregos hoje no Brasil. A carga dela é 34%. A mulher que está lá fazendo costura, lá no interior, que está vendendo, cada estado tem um polo de confecção. Tá certo? Então, esse pessoal vai ter que ir para onde? Vai ter que ir para o Paraguai. Porque como é que vai competir com a China, que lá não tem legislação trabalhista? Lá o sujeito trabalha 12 horas, tá certo? 7 dias da semana, e, ao mesmo tempo, não tem impostos como se cobra no Brasil. Então, lógico, a blusa dela vai chegar aqui por 1/10 do preço. E o brasileiro vai ter que mudar para o Paraguai para ser competitivo. Porque você não pode botar duas condições, tá? Você entra no ringue para lutar contra o seu adversário, só que você entra no ringue, tá certo? Algemado, com as mãos para trás e com a bola de ferro no pé. E o seu adversário livre, solto e leve, e você tem que se desviar e sobreviver ali dentro. Então, em condições de igualdade, tranquilamente o nosso sistema de varejo estaria disputando o preço aí, em condição tranquila, invadindo o mundo, como nós invadimos na área da agropecuária e ninguém nos aguenta. Tá certo? Agora, essas condições desiguais, o que ele tomou agora? Ele falou, bom, agora deixa eu massacrar as costureiras, as confecções no Brasil, porque eles são menos votos do que os que vão comprar com $50. Entendeu? Aí quando chegar no dia 1º de janeiro, lógico, como ele não vai ganhar a eleição, o pensamento dele seria, aí ele voltava a taxa das blusinhas. Entende? Então, você vê que é tudo em cima da falsidade, é tudo em cima da mentira. E é essa que é a característica do PT. O PT ele só governa na cisânia, no ódio, de jogar um contra o outro, de criar enfrentamento. Tá certo? Ele não constrói, você não governa construindo a guerra, você governa construindo a paz. Eu governei com todos os poderes do meu estado sentado à mesa. O povo não quer você ficar brigando com ninguém, não. O povo quer resultado. Se o Lula tivesse governado com seriedade, tá certo? Ele hoje teria uma aprovação maior do que a rejeição dele. Agora, por que eu saí com 88% de aprovação? Eu tive 9% de rejeição no estado, que é o que sobrou do PT em Goiás. Tá certo? Então, fora isso, o PT não é opção em Goiás pelos próximos 100 anos. Ele não é opção mais em Goiás. Acabou. O povo escolhe qualquer coisa, mas não quer mais o retrocesso. Então, se o PL tivesse sabido governar o país
Se o governo Bolsonaro tivesse entregado à população que a população desejava, ou seja, esperava do governo, não teria perdido a eleição. Então nós temos que ganhar essa eleição, não é só ganhar não, porque ganhar do Lula, nós vamos ganhar no segundo turno. Nós temos que saber governar o país. Essa é que é a mensagem que eu quero deixar a todos. Quem vai ter condições de governar o país para o PT não voltar em 2030? Esta é que é a interrogação que fica nessa eleição. Ganhar do Lula está batido no segundo turno. Agora, vai saber governar? Tem coragem pessoal? Tem independência intelectual? Entendi. Tem estatura moral para poder sentar aquela cadeira e governar o país? Aí é que é a interrogação que fica para todos os eleitores do Brasil neste momento. Governador, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui hoje, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Desde que o senhor concorreu pela primeira vez em 88, até hoje, 89, qual lição principal o senhor aprendeu sobre o Brasil nesse período, desde 89 até agora? Bom, primeiro eu quero repetir aqui uma lição que recebi e, infelizmente, eu não a cumpri. Quando candidato, eu tinha 39 anos de idade. Meu pai me chamou e disse: meu filho, você não pode se candidatar à presidência da República. Você não tem um fio de cabelo branco. Você não tem ainda o que se necessita, que é a formação, o conhecimento do país, do legislativo, do executivo, da convivência com os poderes. Você não pode suprimir degraus. Você tem que entender que a política é como também, se você quer fazer com seriedade, você deve saber que a mesma formação que você teve na medicina, você fez seu curso de medicina, você fez sua residência, você fez sua pós-graduação, depois você se especializou na sua área. Assim é a política também. Não tente suprimir etapa. E eu, naquela euforia do momento, e meu pai, deixa eu descumprir essa ordem do senhor e tal coisa. Bom, não fui eleito. Quem foi eleito, o Collor, que é mais velho que eu, poucos meses, e deu no que deu. Então, o que eu aprendi na vida foi isso. Foi saber que para sentar a cadeira da presidência da República, você tem que ter estatura para chegar lá. Você já tem que ter passado e tendo conhecimento como você vai enfrentar esses problemas que você acabou de dizer aqui. Um país destruído, um país que a economia dele está totalmente esgarçada, um país em que as pessoas já não acreditam mais no poder judiciário, no legislativo, no executivo, uma descrença completa da população em relação ao país. Então é resgatar a autoestima das pessoas, é mostrar que o Estado está ali constituído, mas ele vai responder às suas demandas. Que um presidente da República não tem nenhuma varinha mágica de um dia para a noite o Brasil vai ficar pronto, resolvido, não. Mas que pelo menos ele tem uma pessoa que vai começar essas etapas para que amanhã o Brasil seja um país respeitado, com um povo com condição digna de vida, com renda per capita, um cidadão que não tenha mais que depender dessa falsa apoio de governo que cria a pobreza no Brasil para poder mantê-lo sob o comando como um voto ali que era tido, tá certo, no Brasil como aqueles votos que eram dados a favor de um pé de botina. Então é isso que o Brasil quer fazer e é para isso que eu aprendi. Estudei, sou um homem que estudo todos os dias, aprendo todos os dias e criarei um governo com ministros de altíssimo nível. Pessoas que saibam bem, mas governarei com os meus governadores, minhas governadoras, deputados federais e também senadores da República. Sou um homem que saberei sentar na mesa do diálogo com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional, tá certo? Com o Tribunal de Contas da União, eu como presidente da República, e saberei ter uma conversa republicana. Eu não estarei ali para proteger crime de familiares meus. Não estarei ali para defender crimes praticados por mim, não. Eu estarei com independência para poder governar o país dentro daquilo que o povo me elegeu como presidente da República. Então, é isso, André, que eu quero poder, na presidência da República, deixar as gerações como as suas, tá certo? Como a sua, que sem dúvida nenhuma espera
de um país com perspectiva, não para ir para uma porta da embaixada para pedir visto para ir para outro lugar no mundo. Então é isso que eu aprendi, é isso que eu implantei como governador do estado de Goiás, que eu prometi no primeiro dia. Eu vou devolver Goiás aos goianos, e devolvi. E se vocês me derem essa chance, eu vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Acreditem no Caiado, porque tudo que eu falei aqui, eu implantei no estado de Goiás. Tá joia. O Metrópolis agradece novamente o governador Ronaldo Caiado por ter concedido essa entrevista. E em breve a gente estará aqui também outros pré-candidatos à presidência da República para debater o Brasil e as propostas para os nossos próximos 4 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Muito obrigado aí pelo espaço que me concedeu. Muito agradecido.